Hoje nós vamos falar sobre um pouco do que é o termo woke, assim dito por alguns brasileiros, mas que na pronúncia correta é woke. E esse é um termo de origem política e da política afro-americana, tá? Refere-se a uma percepção e uma consistência das questões relativas à justiça social e racial. O termo deriva da expressão do inglês vernáculo afro-americano stay woke, em português, continue acordado ou desperto, em uma tradução livre, cujo aspecto gramatical se refere a uma consciência contínua dessas questões. E aí, pessoal, no final da década de 2010, a gente teve um avanço desse termo sendo adotado por algumas pessoas e por alguns locais e grupos. E ele passou a ser tido como uma gíria. Só que essa gíria, ela tornou-se genérica e muito associada a políticas de identidade. E aí, ela passou a ser usada por causas sociais, liberais, feminismo e o ativismo LGBT e outras questões culturais, com os termos work culture e work politics também sendo usado. Esse termo tem sido alvo de memes e o seu uso também sido alvo de críticas. E desde 2014 ele tornou-se muito conhecido através de um movimento chamado Black Lives Matter. Tanto a palavra quanto o conceito de cultura ou política woke foram sujeitos a paródias e críticas de comentaristas de ambos os lados do espectro político, que descreveram o termo como pejorativo ou sinônimo de política de identidade racial e radical, disputas radicais, formas extremas do politicamente correto, cultura do cancelamento, censura, sinalização de virtude e como parte de uma guerra cultural geral. E aí, pessoal, a gente vê dentro dessas questões também uso indevido e banalização de alguns termos, sim. Deixe eu só relembrar aqui um artigo da revista Time, onde a jornalista Alana Samuels detalhou o fenômeno do woke capitalism, ou capitalismo desperto, no qual as marcas tentaram incluir mensagens de consciência social nas campanhas publicitárias. No artigo, ela citou o exemplo de Colin Kaepernick, liderando uma campanha da Nike com o slogan "Acredite em algo, mesmo que isso signifique sacrificar tudo", depois que ele causou polêmica ao se recusar a cantar o hino nacional dos Estados Unidos como um protesto contra o racismo. O termo wokeness corporative também foi usado para criticá-lo, e pelo escritor conservador Royce Douthat. Tudo isso serve para que a gente entenda que há uma complexidade muito grande nesses termos e em sua banalização, no termo racismo, no termo woke e o contexto geral dessa cultura. Quando analisamos o contexto das minorias e da cultura woke, não podemos nos esquecer da naturalidade das coisas e de se forçar que as coisas não naturais sejam naturais e ou que se forçar a aceitação de determinadas coisas que determinados grupos não querem. Na verdade, eu costumo usar muito uma palavra chamada respeito que, na minha opinião, define os limites de tudo. As críticas da popularização e do uso genérico e, às vezes, ridículo desse termo, e quando eu coloco ridículo é porque banaliza algo muito sério. Gera as pessoas a entrarem num conflito de compreensão de ideologias. Aí vem essa questão de se forçar alguém a querer que uma pessoa seja como a gente quer que ela seja. E essas críticas surgem através, como eu coloquei aqui, do artigo da Time, por campanhas publicitárias ou coisas que vão acontecendo e que nem todo mundo quer aceitar aquilo. Mas o se respeitar algo, será que se consegue se forçando isso? Ou naturalizando o termo no dia a dia das pessoas? Eu acho que a naturalidade de se aceitar que as pessoas são diferentes e respeitar as diferenças não vem por se forçar isso, mas se fazer compreender isso. Então daí essa questão da diferença do woke correto
e do woke genérico. O correto, ele passa por uma questão de naturalidade, de você entender que as pessoas são diferentes. E o outro passa por uma questão de banalizar as coisas para as pessoas e o comportamento delas. Eu acho isso muito estranho porque atinge um público que não deveria ser atingido e deve ser protegido, que são as crianças. Então, de tudo, nessa cultura, o que me preocupa é exatamente isso. A banalização desse termo para afetar a consciência de quem não deve ser afetado e deve ser protegido. Então, dentro dessas questões, analisando o genérico, eu acho que nós temos que entender a naturalidade das coisas. E que poderia continuar sendo assim. Um abraço para todos vocês e um beijo. Agradeço a presença de vocês aqui e até o próximo vídeo. Deus abençoe.